Com a instantaneidade da internet, com o crescimento do TV e da rádio digital, fica cada vez mais evidente que a mídia impressa está perdendo seu lugar. É óbvio que o jornal de hoje de manhã já não traz mais as notícias em primeira mão, fatos que a gente acompanha instantaneamente online. Há quem diga que cabe agora a mídia impressa análise dos fatos. Também tem pessoas que dizem que o hábito de ter uma revista e um jornal da mão vai ser uma coisa cultural, que as próximas gerações já não vão mais ter isso. Cabe agora uma reformulação. Grandes publicações já começaram o primeiro passo, mudando o projeto editorial, mudando a diagramação e, pasmem, ela é muito mais parecida com a interface da internet. Falar dos jornais primeiro é pensar na história do jornal impresso, que praticamente dá início ao que a gente pensa de jornalismo. Voltando primeiro na história do jornalismo, ele começa como jornalismo político partidário, que na França, tomando como base a Revolução Francesa, abre uma ideia de iluminismo, com que uma época burguesa em que os jornais passariam a não a servir só interesses de partido, mas significava sobretudo, para a lógica da época, desprender a informação e a lógica de produzir jornalismo do império, do governo, das monarquias. No segundo momento, a gente tem, analisando aqui, sobretudo a imprensa do Rio Grande do Sul, o que a gente chama de política partidária e de imprensa literária. A imprensa político-partidária atendia, sobretudo, só a um partido, se sustentando e tomando como base os ideais político-partidários da época. O jornalismo literário segue uma vertente um pouco diferente, também sem deixar de abrir mão de uma escrita pedagógica, de publicar romances de folhetim, mas ainda seguindo os partidos. Por que os partidos? Porque ali estava um meio de sustentação financeira para esses jornais. A gente tem, em 1912, com o fim da Reforma, que era um jornal político-partidário dessa época, e com o advento da última versão do Jornal do Comércio, a clichêria, que era uma nova forma de impressão para esses jornais. Pensar nos jornais como um todo é ver que, relacionado às tecnologias, elas surgem primeiro para agregar mais qualidade e aumentar o ritmo de produção. No caso, nós temos o exemplo do jornal A Federação aqui do Rio Grande do Sul, que deu base ao Partido Republicano Rio-Grandense. Ele, na época de 1912, também adquiriu uma prensa duplex de origem suíça. O que cabia a essa prensa duplex? Imprimir de 2.500 exemplares por hora. Apenas o Diário Popular de São Paulo dispunha de equipamento desse tipo. Dando um salto muito grande, em 1960 nós temos aqui no Rio Grande do Sul o modo de imprensa offset a frio. No caso, o primeiro jornal a adotar isso é a 0 hora, em 1960, como eu já disse. Então, com esse desenvolvimento, tomando um salto evidentemente, a gente nota que as tecnologias sempre surgiram no jornal para dar mais qualidade a ele e tornar sua difusão mais acelerada. Depois, na década de 80, nós notamos os adventos tecnológicos e o suporte de tecnologia servindo para dar mais agilidade ao trabalho, ao exercício jornalístico dentro das empresas de jornal. No caso, nós temos o exemplo da Folha de São Paulo, que no início da década de 80 instalou os primeiros terminais eletrônicos, serviu para dar mais agilidade, mais qualidade aos textos, do ponto de vista de produção e de agilidade. O Diário Catarinense, em 1976, foi a primeira redação totalmente informatizada. Então, o que a gente tem surgindo? A internet. A internet, num primeiro momento, copia exatamente os jornais da forma como são impressas para a rede. Num segundo momento, a gente começa a ver suportes característicos da internet acoplados ao modelo impresso, isso na rede, na tela do computador, como links, como atalhos, como bate-papo, caixa postal, serviço ao internauta, dentre outras modalidades. O que se caminha atualmente? Se caminha para criar um modelo só de internet, um modelo em que o repórter, o jornalista que trabalha nesse veículo, agora na rede, tem o domínio sobre todos os meios, meio audiovisual, meio impresso, de modo que ele consiga trazer isso para a rede. O que a gente espera dos jornais, o que pode os jornais decidirem como alternativa a esse crescente desvio, no caso dos meios de comunicação, no caso impresso para a rede. Cada vez mais segmentar, se especializar
em reportagens de fôlego, temas novos, não se preocupar no furo, porque a rede sempre vai trazer antes, acompanhada do jornal, a informação. O que está em jogo para o jornal impresso não é trazer informação nova, mas trabalhá-la de um modo diferente. Basicamente é isso. Há anos vem se falando acerca do fim dos jornais do modo tradicional como eles são hoje. Mas o que os números provam é que a circulação no mundo continua a crescer. 6% nos últimos 5 anos e o valor de publicidade cresceu 11% nos últimos 5 anos. Os grupos de comunicação na Europa, por exemplo, ainda continuam a investir pesado na modernização dos parques gráficos, o que também prova que o meio ainda tem futuro. Óbvio que com o desenvolvimento da internet os jornais tendem a perder espaço, mas nem por isso eles vão desaparecer. Vai caber ao jornal um enfoque mais regional da notícia, além de uma análise mais profunda do que a internet, que prima mais pela rapidez e pela agilidade dos fatos. Desde os primórdios, as tecnologias vêm se sobrepondo e nem por isso elas acabam. O próprio cinema se sentiu ameaçado pela TV quando começaram a difundir filmes e tal. E o que eles fizeram foi uma modernização nas salas, o tamanho da imagem mudou o formato, o som ficou muito melhor. Diante do quadro exposto, o que se pensa então é fazer com que a mídia, o jornal propriamente dito, busque seu espaço a partir da sua segmentação, ou seja, segmentação de temas. Como nós já temos, por exemplo, o jornal Valor Econômico, que trata só de economia. A mídia impressa, do ponto de vista das revistas, tem tomado esse caminho há muito tempo, já com revistas de história, revistas de aeronáutica, revistas especialmente só de política ou de moda. Então, o que se espera é isso, nos jornais, além de uma abordagem de texto um pouco mais complexa e com focos mais específicos, ou também com abrangência, caminhar para o sentido também de fazer com que a mídia impressa se segmente no ponto de vista do jornal.